Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Graça e paz abençoados aqui em Santo André, amém? Graça e paz a você que está aí agora ao vivo no YouTube e no Facebook. E aqui em Santo André, vamos fazer uma oração para começarmos essa ministração. Vamos ficar de pé. Em alguns segundos eu vou começar essa ministração que será de muita importância nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória na nossa reunião, nessa ministração profética e apostólica. Revela a Tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia. Manifesta a Tua glória, dando entendimento, sabedoria e revelação. Está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Eu sei que o Senhor tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço e Te agradeço, porque eu sei que incontáveis ovelhas, filhos de Deus, serão edificados pela palavra e pelo apostolado nessa noite. A Tua igreja será edificada. A Tua igreja não é paredes, não é cadeiras. A Tua igreja são templos vivos do Espírito Santo. Homens e mulheres que são templo do Espírito Santo, morada do Espírito de Deus. Abba, Pai. E eu sei que eles serão edificados com ouro, prata e pedras preciosas. Para a Tua glória eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu peço e oro para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. A você que está me assistindo agora aí ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, graça e paz. Sou o apóstolo Marcos Gomes, do MGA, do Ministério Graça e Apostolado. Nossa sede nacional, estamos aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco aos domingos, culto de louvor e adoração, às 18 horas. E às quartas-feiras, por exemplo, hoje, às 19h30. Amém? Se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, para que você receba o apostolado da semana, tá? Você vai ser edificado com a graça e com o genuíno e verdadeiro apostolado. Se inscreva no nosso canal, aí no YouTube, e ativa o sininho para que você receba as notificações. Fazendo isso, você nos ajuda a levar o Evangelho da Graça cada vez mais longe, amém? Não se esqueça de escrever e nos ajudar compartilhando para que outros irmãos sejam alcançados, amém? Hoje, mensagem inédita, o tema inédito aqui no MGA, no Ministério Graça e Apostolado. Portanto, Bíblia, papel e caneta para receber a revelação apostólica desta noite. Anote o tema aí no seu caderno. O tema de hoje, contra, entre aspas, quem, fecha aspas, contra quem é a nossa luta? Contra quem é a nossa luta? Alguém vai dizer, pô, pastor, eu não estou nem sabendo que tem luta, eu tenho que lutar. Geralmente as pessoas não sabem, né? Porque, na verdade, existe um reino espiritual. Deus é espírito. Reino de Deus, Deus é espírito, então o reino dele é espiritual. Reino de Deus, Deus é espírito, logo o reino dele é espiritual. Tá claro? Então existe um reino espiritual. E nesse reino espiritual existe um rei. Reino. Rei. Quem é esse rei deste reino? Deus. E quem é esse Deus? Jesus. Por isso que Apocalipse 19 diz que no seu manto e na sua coxa tem o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, que é o próprio Deus, que é o rei deste reino, tá? Então existe
existe uma luta. Para quem não sabe, antes de eu entrar no meu assunto, abra rapidinho aí em 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. Eu não posso gastar mais que 1 minuto ou 2 para dar este início. 1 Timóteo meia dúzia, 1 Timóteo 6, verso 12. Só para te mostrar que existe uma luta, tá? Que existe um combate. O cristão, ele sai da vida humana ou mundana e terrena e vai para um outro nível da fé, chamado cristão. Ele sai da vida normal e se torna cristão. Ao se tornar cristão, ele passa a se assentar em regiões celestiais. Regiões celestiais, regiões do céu. Uma região é um lugar. Região celestial é um lugar do céu. Aqui é um lugar do céu. Aqui é uma região do céu. Aqui é um pedaço do céu. Por isso Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Então aqui você está abençoado por Deus em Cristo. Amém? Interessante, legal saber isso, né? 1 Timóteo 6,12. Olha o que Paulo disse. Isso aqui é para que eu entre no meu assunto, tá? É só para aquecer os motores. 1 Timóteo 6,12. Paulo disse: combate o bom combate da fé. Diga comigo, existe um combate. Tem gente que nem sabe de nada, mas existe um combate. Paulo chama de bom combate. Que combate que é esse? Cada um sai na porrada com alguém, pega um pedaço de pau. Que combate que é esse? Não, Paulo diz que é um combate da fé. Combate o bom combate da fé. É um combate da fé. Não é com arma, não é com pedaço de pau, não é com revólver, não é com espada. Esse combate é um combate espiritual. É um combate da fé. Tá claro aí? Diga comigo, existe um combate. O que é um combate? O combate é uma luta, né? Então, combate o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, toma posse. Eu já tomei posse da vida eterna. Pela graça eu sou salvo. Quem já tomou posse aí? Toma posse da vida eterna. Diga, pela graça eu sou salvo. Diga, eu sou salvo pela graça. Quando você fala essas confissões, você está tomando posse da vida eterna. Tá? É simples assim. 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Você foi chamado para ter a vida eterna. Você não vai perder a salvação nunca. Tá? Nem que você queira perder, você não vai perder porque você foi chamado para a vida eterna. Amém? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu já fiz minha boa confissão. Essas testemunhas são os anjos. Os anjos estão sabendo que eu já falei que eu sou salvo pela graça, que eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou e há anjos em meu favor. Os anjos estão sabendo da minha confissão. Pastor, mas os anjos, eles ouvem sua confissão. Em Apocalipse diz que Gabriel é um arcanjo, ele leva nossas orações em taças ao trono de Deus. Olha que legal. Senhor, meu Deus, Tu és poderoso, em nome de Jesus. O Gabriel pega e leva nossas orações a Deus. Uma vez que as orações, João 14,6, são dirigidas a Deus em nome de Jesus, porque Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, abençoado? Bom, o assunto hoje, eu estou te mostrando em 1 Timóteo 6,12 que existe um combate. Suponha que você não sabia, existe um combate. Mas é um combate da fé. É um combate espiritual. Não é com faca, com porrete, com pedaço de pau, com espada, com revólver. Não, é um combate espiritual. O tema de hoje: contra quem é a nossa luta? Então já te mostrei que existe uma luta, que é uma luta da fé. Já te mostrei que existe. Então agora você vai saber contra quem é a nossa luta. Porque os evangélicos em geral pensam que a luta é contra o diabo. Por favor, sem hipocrisia. Nós já crescemos um pouco. Quem aqui pensava que a luta era contra o diabo? Hã?
Quem pensava que a luta era contra o diabo? Eu tenho que lutar. Aí você vai na Universal, por exemplo, sai, e está amarrado, e vai para lá, e sai. O que você está fazendo? Estou lutando contra o diabo. Mas posso falar uma coisa? Você não é e nem seria páreo para o diabo. Jesus fala em Mateus que teria que ser alguém mais valente que ele para amarrar ele, para derrotar ele. E esse alguém não sou eu nem você. Esse alguém foi Jesus. Que venceu ele na cruz. Então a nossa luta não é contra o diabo, porque o diabo foi aniquilado. Diz Hebreus 2,14. Para quem pensa que tem que lutar contra o diabo. Muitos crentes pensam que tem. Quem pensava isso, que você tinha que lutar contra o diabo? E você que está amarrado, sai daqui, eu te expulso, eu te ordeno. Os crentes pensam que é ele que tem que fazer isso. E eles chamam isso de batalha espiritual. Tem que lutar contra o demônio, tem que amarrar, tem que expulsar. E alguns hereges vão até além e dão nomes tipo mapeamento espiritual. Já ouviu? Aí vem cura interior, aí vem Neuza Etioque. Escapou esse nome aqui, esse aqui escapou. E por aí vai, né? Aí você vai ler Paulo, não tem nada disso. Não, lê Paulo. Lê as 14 casas, vê se tem mapeamento espiritual, vê se tem cura interior, vê se tem quebra de maldição. Lê o apostolado, não tem nada disso. O que tem é 2 Coríntios 11, onde Paulo disse, eu temo, 2 Coríntios 11, 2 e 3, eu temo que assim como Eva, né, foi enganada pela serpente, eu temo que a serpente engane vocês também com a sua astúcia. Né, e corrompam os seus entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3. Há uma simplicidade em Cristo. Você lê a Bíblia, é simples. Mas você vai nas igrejas da lei, nossa, tem que mapear, tem que rastrear. E coloca carcista. O diabo está te seguindo, está te acompanhando. O negócio fica difícil. Nas igrejas evangélicas é assim. Mas quando você recebe a graça e o apostolado, você fala, nossa, mas não tem nada disso. Onde que acharam o mapeamento espiritual, hein? De onde tiraram isso aí? Não, porque eu peguei um mapa e demônios territoriais. Já ouviram isso aí? Eles falam assim, existem demônios territoriais. Ele toma posse de um território e ele fica naquele lugar. Tudo isso aí Paulo não falou. Todas essas coisas chamadas de heresias, Paulo não falou nada disso. A pergunta e o tema de hoje é, contra quem? Diga comigo bem forte, diga, contra quem é a nossa luta? Efésios capítulo 6, começando agora o apostolado desta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Estou com a Bíblia Thompson do meu lado direito e com a Bíblia judaica do lado esquerdo. Efésios 6. Efésios capítulo meia dúzia. Open the Bible. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Versículo 12. Se desejar a explicação inteira sobre Efésios 6, entra no nosso canal no YouTube e procura lá, ó, a armadura de Deus. Esse é o tema. Ah, pastor, eu queria que você explicasse o verso 10. Agora eu não vou explicar o 10 nem o 11. Eu vou começar no verso 12. Você quer entender sobre o verso 10 e 11? Entra no nosso site, entra no nosso canal no YouTube, procura lá, ó. O tema, a armadura de Deus, Ministério Graça e Apostolado. Aí onde eu explico versículo por versículo de Efésios 6. Hoje não é o caso, que já foi explicado, então tá fácil para você achar aí no YouTube. Efésios 6, 12. Pois não, na Bíblia Thompson, Bíblia Vida, Efésios 6, 12. Pois não temos de lutar, pega a caneta aí, hein? Pois não temos de lutar contra a carne. Já respondeu parte da pergunta, né? O tema de hoje, contra quem é a nossa luta? Paulo falou, ó, não temos, sublinha na sua Bíblia, ó, não temos de lutar contra a carne e o sangue. O que Paulo quis dizer carne e sangue? Carne, masculino, feminino, isso é carne. Homem, mulher, isso é carne, lutar contra a carne. E sangue é raça, brasileiro, chinês, americano, inglês, australiano, japonês, isso é raça, isso é sangue. Então Paulo disse, não
temos de lutar contra a carne. Está claro? Que a nossa luta não é contra? Então, se ele diz que não temos de lutar contra a carne, então já dá a entender de um modo subliminar que temos de lutar contra alguma coisa. Suponha que eu não saiba. Isso aqui é subliminar. Quando você está lendo algo que já dá a entender que há outra coisa por trás. Vai estar escrito aqui, mas eu não li ainda, e eu já estou entendendo. Ó. Se não temos de lutar contra carne e sangue, eu falaria, Paulo, então nós temos que lutar contra alguma coisa. Ele fala, sim, eu vou falar contra o quê? Ou contra quem? O tema de hoje. Contra quem temos que lutar? Ou contra quem é a nossa luta? Efésios 6,12. Nossa luta é contra os principados. Não é contra carne e sangue. É contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, ou regiões celestiais. Efésios 6,12. Vamos ver na Bíblia judaica, como que diz a Bíblia judaica de Efésios 6, verso 12. Porque nós não lutamos contra seres humanos. Ó, não lutamos contra carne e sangue. Está vendo por que precisa ter outras versões? Que a mente vai ampliando, você entende melhor. Efésios 6,12 na Bíblia judaica. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra... Você não sabe o que é principado e potestade? Aqui, ó. Efésios 6,12, Bíblia Thompson. Contra principado e potestade. Você não sabe o que é? A Bíblia judaica ela diz assim, ó. Efésios 6,12, Bíblia judaica. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes e as autoridades. Principado e potestade são autoridades, né? Os poderes cósmicos que governam as trevas contra as forças espirituais, ou seja, essa luta é uma luta espiritual, só não é contra o diabo nem contra o demônio, né? Não é contra o diabo porque o diabo foi aniquilado. Não é contra o demônio porque o demônio, Judas 6, estão presos em cadeias eternas na escuridão. Então, contra quem que é essa luta? Paulo foi claro. Efésios 6,12. Não é contra carne nem sangue. Bíblia Thompson. Bíblia judaica. Não é contra... não lutamos contra seres humanos, mas contra líderes e autoridades. Aliás, você pode até escrever no seu caderno, na sua folha aí, ó. Principados e potestades. Você pode escrever, ó, líderes, autoridades, governadores, presidentes, né? São principados, príncipes, né? Principado vem de príncipe. Potestade vem de governo, governador. O Papa é uma potestade em Roma. Ele que governa. Então, isso é uma potestade. Ele tem o governo. O príncipe Charles, lá na Inglaterra, ele é um principado, que vem de príncipe. Então, ele é uma autoridade na Inglaterra. Estão entendendo? Então, o que Paulo está dizendo em Efésios 6,12? Primeiro, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne. Não é contra mulher, contra homem. Não é contra carne. E nem contra sangue. Sangue, raça, alemão, brasileiro, japonês, chinês... Não é contra sangue, não é contra raça. Efésios 6,12, porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes e as autoridades, os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Paulo disse na Bíblia Thompson, nas regiões celestiais. A Bíblia judaica, na esfera celestial. Então, fica óbvio, fica claro, se a luta é na esfera espiritual, ou seja, na área espiritual, no âmbito espiritual, então não tem nada a ver com faca, com porrete, com revólver, com espada, com pedaço de pau. Porque é no âmbito espiritual. Tá claro? Bom, pastor, eu entendi que não é contra o diabo, porque o diabo foi aniquilado em Hebreus 2,14. Eu entendi que não são contra os demônios, porque os demônios estão presos em cadeias de escuridão eterna. Judas verso 6. 2 Pedro 2,4. Então, contra quem que é? Efésios 6,12. Contra autoridades. Contra governadores. Ou na Bíblia Thompson, principados e potestades. Ou na versão judaica, líderes, autoridades
e homens que têm poderes, domínio, que governam. Toda igreja tem um principado e potestade. Toda prefeitura tem principado e potestade. Todo estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem principado e potestade. E o estado, isso vem de hierarquia, tá? Lembra a pregação passada que eu fiz de hierarquia? Estado não é só o Brasil, porque nos Estados Unidos tem vários estados. No Japão tem vários estados. Então, principado e potestades tem na igreja, principado e potestades tem na escola, principado e potestades, autoridades, governadores tem na cidade, na prefeitura, tem no estado, que é o governador, no país, na nação, tem principado e potestade. Em todos os lugares que houver liderança, haverá principados e potestades. E o que nós temos que fazer com esses principados e potestades, que, na verdade, são seres humanos, homens ou mulheres, chamado de principado e potestades na Bíblia Thompson, e na Bíblia judaica, chamado de líderes e autoridades. O que nós temos que fazer? Bom, eles são homens e mulheres, esses principados e potestades. Mas Paulo diz que a luta não é contra carne nem sangue, e eles são homens e mulheres. Mas você não pode esquecer do primeiro texto que eu li, 1 Timóteo 6,12, que nós vamos combater um bom combate da fé. Então é um combate espiritual. E como que é feito esse combate? Já te mostrei que existe um combate, uma luta. Já te mostrei contra quem que é e contra quem não é. Não é contra carne e sangue. Efésios 6,12. Não é contra carne e sangue. É contra principado e potestade. Na Bíblia judaica, líderes e autoridades e governadores e por aí vai. Pessoas que exercem autoridade. Reis exercem autoridades. Bom, já entendi que é uma luta. Já entendi que não é contra carne e sangue essa luta. Já entendi que é contra autoridades, líderes, principados, potestades. Tudo bem aí? Agora eu quero saber como que é essa luta. Já entendi também que é uma luta espiritual. E como que é uma luta espiritual? Porque na igreja, não em graça, na igreja da graça, a que passa na televisão, o líder, o principado lá, dá uma espadinha de papelão para os crentes e simulam uma batalha espiritual. Uma espadinha de papelão. Mas não é só lá que fazem, muitos lugares fazem isso. Isso é uma heresia, né? E por que eu afirmo que é uma heresia? Simples. Você vai ler a Bíblia, você não vai encontrar Paulo fazendo isso. E 1 Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou Paulo pegou a espadinha e ficou dentro da igreja de Corinto. Sai, Satanás. Será que Paulo pegou uma espadinha de papelão e chegou para os Gálatas ou para os romanos? Sai, Satanás, para nunca mais voltar. Será que Paulo fez isso? Claro que não, né? Está claro que isso faz parte de um outro evangelho? Está claro? Que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Está claro para vocês? Porque o evangelho de Cristo foi revelado a Paulo. E você não vai encontrar Paulo subindo no monte, Paulo fazendo fogueira santa, Paulo fazendo campanha, Paulo fazendo corrente, Paulo com 7 semanas de libertação. Você não vai encontrar Paulo fazendo. Então, se você não vai encontrar Paulo fazendo isso, tudo que estiver além é heresia. É um falso evangelho, de uma falsa igreja, de um falso ministério, de um falso líder espiritual. É um principado, é um potestade. Tem que combater esse combate. Porque os nossos irmãos, Efésios 4:6, filhos do mesmo Pai, estão lá. Aliás, vocês estavam lá ontem. Quando eu digo lá no sistema. Não necessariamente lá com o Soares, lá com o Macedo, lá com o Valdemiro, lá com o Duque, truque, né? Que ele só faz truque, né? Lá que eu digo no sistema. Por quê? Alô, tem caneta aí? Por favor, hein? As denominações evangélicas são incontáveis, vírgula. Mas o sistema é o mesmo, ele é um só.
Só quem entendeu o que eu falei aqui. As denominações evangélicas, entre parênteses, vulgo igrejas da lei, fecha parênteses, são incontáveis na face da terra. Você vai na igreja perto da sua casa, o pastor fala que você é um pecador. Você vai em outra cidade que você nunca foi, o pastor fala que você é um pecador. Você vai em outro estado que você nunca foi, o pastor fala que você é um pecador. Você vai lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles vão falar em inglês que você é um pecador. Então o sistema é o mesmo. A mentira espiritual é a mesma. E essa mentira espiritual é que tem que ser combatida. Combatida. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Diga comigo. A mentira espiritual tem que ser combatida. Fala para o seu irmão, ó. Esse é o bom combate da fé que Paulo falou. Só quem está entendendo. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. É esse o combate que o cristão verdadeiro tem que praticar, tem que exercitar, tem que fazer. Porque você está vendo o seu irmão, por favor, abre em Efésios 4. Você está vendo o seu irmão lá, e você não vai falar nada para ele nunca. Tudo bem, você não fala hoje, você não falou ontem, mas você não vai falar nunca. Você vai conviver com ele por 50 anos, até ele morrer, e você não vai falar nunca. Aí você não está combatendo o bom combate? Você está fazendo o quê então? Para que você foi chamado? Ô pastor, Paulo mandou andar em sabedoria. É verdade, é Colossenses 4, 5 e 6. Andar em sabedoria. Pastor, ontem eu não falei porque o clima estava ruim. Amém. Pastor, hoje eu não falei porque eu não tive oportunidade. Paulo disse para aproveitar a oportunidade. Então não tive. Amém. Não falou ontem, não falou hoje. Mas antes de morrer você vai ter que falar. Você não vai ficar 50 anos com seu irmão e você não vai falar nada. Efésios 4, 6. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos. Seu irmão está lá. Seu irmão... Alô? Não necessariamente você conhece ou precisa conhecer o seu irmão. E quando eu digo irmão, irmão em Cristo. Não é irmão na carne. Então não necessariamente você conhece ou precisa conhecer o seu irmão. Mas nossos irmãos estão chamando, porque aprenderam, foram ensinados assim, e isso é uma heresia. Há irmãos nossos que estão chamando a uma mulher de senhora. Quando Efésios 4, 5 diz que há um só Senhor. Você sabe o que quer dizer um só? Em inglês, it's only one. It's only one. Somente um. Only one. Somente um. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. E quem que é esse Senhor? Filipenses 2, 10 e 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então está claro que há um só Senhor, o Senhor é Jesus. Mas há irmãos nossos que estão chamando uma mulher de senhora. Maria, Fátima e por aí vai. Quando a Bíblia deles também diz que há um só Senhor e que esse Senhor é Jesus. Você vai ficar quieto até quando você vai ficar quieto? Não vai falar. Você não falou ontem, não falou hoje. Mas você não vai morrer sem falar. Você vai ter que falar. Porque você precisa combater o bom combate da fé. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quem são esses todos? Alô, quem são esses todos? Diga, os filhos de Deus. No meio desse todos tem ovelhas e tem bodes. No meio desse todos tem filhos da salvação e filhos da perdição. No meio desse todos tem joio e tem trigo. Mas você vai falar com o trigo, você não vai falar com o joio. Você vai falar com a ovelha, você não vai falar com o bode. Você vai falar com o filho da salvação, você não vai falar com o filho da perdição. Uma vez que Deus é Pai de todos. Então nossos irmãos estão sendo enganados por mentiras ou com mentiras e heresias. Tem caneta aí? É uma frase só com um ponto final.
O sistema mente. Ponto. Você acha que eu estou falando demais? É só você ler a Bíblia com o coração aberto diante de Deus. Você vai numa igreja, porque não é na macumba que fala isso, não é no satanismo que fala isso, é na igreja que fala isso. Você vai numa igreja, o principado lá fala que você é um pecador diante de Deus. Será que é verdade? Não sei. Então um dia eu comecei a ler a Bíblia, até que eu achei Romanos 4:25, que diz claramente que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Por mais burro que eu fosse, quando eu li Romanos 4:25, eu entendi que se ele morreu pelos meus pecados, eu não tenho mais pecados. E se ele ressuscitou para a minha justificação, então eu fui justificado. Se eu não tenho pecados e fui justificado, como é que o principado fala que eu sou um pecador diante de Deus? Pela segunda vez eu vou falar. O sistema mente. Ponto. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Ou você não sabia que o sistema mente? Levanta a mão quem sabia que o sistema mente. O sistema mente, irmão. O sistema te induz ao erro. Por quê e para quê? Para que você não conheça a verdade. Porque Jesus disse que se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas não é libertar do diabo, porque do diabo Jesus resolveu por nós na cruz. Hebreus 2,14. Não é libertar do demônio, porque do demônio Jesus resolveu por nós na cruz. Então libertar do quê? Libertar da mentira a respeito de Deus. Libertar a sua mente da mentira a respeito de Jesus. O sistema fala de Jesus, mas mente a respeito de Jesus quando te chama de pecador. Visto que a Bíblia é clara em dizer que Jesus morreu, Colossenses 2,13, para perdoar todos os seus pecados. Então o sistema mente quando fala que você é um pecador, visto que Colossenses 2,13 diz que Jesus morreu e perdoou todos os seus pecados. Pela terceira vez, o sistema mente. Ou você não sabia disso? Ou você está achando que todas as águas são puras? E quem contaminou a água não foi o diabo não, tá? Quem contaminou a água não foi o diabo, não foi o demônio. Quem contaminou a água, 1 Timóteo 4, foi homens hipócritas, com suas mentes cauterizadas. Tipo assim, olha, isso aqui nós não podemos falar para o povo, hein? Eu já ouvi pastor falar isso, que eu sou filho de pastor. Isso aqui nós não podemos falar para o povo. Se nós falarmos que o povo não tem pecado, eles podem entender de uma outra forma. Qual forma que eles vão entender? Vai entender que não tem pecado. Pegou? E quando eu descobri que o sistema mente, hein? Por favor, só me levante a mão quem já descobriu isso aí. Você já descobriu que o sistema mente? Agora eles estão fazendo a função deles? Eles estão fazendo a função deles. Você acha que o Papa vai falar a verdade? O Espírito Santo está mandando falar. Quantas vezes o Papa e vários outros papas que já morreram vieram no Brasil? Quantas vezes? Incontáveis. Me fala uma pregação que o Papa fez. Me fala um texto que ele leu e que te trouxe a maior revelação. Me fala aí uma vez. Nunca? Então. É um principado. É uma autoridade espiritual. Só que não fala a verdade. Continuam escondendo a verdade dos filhos de Deus. Filhos de Deus esses que estão na Batista, estão na Quadrangular, estão na Universal, estão na Igreja Católica, estão no Pentecostal, estão no Testemunho de Jeová, estão no Hare Krishna, estão no Seishinoe. Filhos de Deus esses estão espalhados na terra. Mas pela quarta vez, o sistema mente. Por isso o tema de hoje, diga comigo, contra quem é a nossa luta? Bom, você já leu Efésios 6,12 que não é contra carne e sangue.
Você já leu em Efésios 6,12 que é contra autoridades, líderes, principados e potestades. Mas como é que eu vou lutar contra eles? Com uma faca, com um pedaço de pau? Não. 1 Timóteo 6,12 é um bom combate da fé. E como que é esse combate? Como que é esse combate? Quando Paulo fala para lutar um bom combate da fé, esse combate não é contra o batista, não é contra o católico, esse combate não é contra o pentecostal, esse combate não é contra o adventista, esse combate não é contra o testemunha de Jeová. Então contra quem que é esse combate? Contra a mentira a respeito de Deus. Alguém pegou essa? Não se pode mentir a respeito de Deus. Eu vou contar um segredo de pastor, tá? Que nenhum pastor fala isso. Mas eu sou pastor, então eu conheço pastor. Eu vou contar um segredo de pastor. Quando um pastor é consagrado e ordenado a pastor, ele faz um voto. Ele faz uma confissão. Pode chamar de voto, pode chamar de confissão, pode falar de promessa, pode chamar de juramento. Que é o mesmo que o juiz faz. Por isso que o juiz do fórum usa a Bíblia. Já viu no fórum que o juiz manda você colocar a mão na Bíblia? Fala, jura falar a verdade somente. Já viu isso aí? É o voto que o juiz faz. Porque o juiz é um principado, é uma autoridade, assim como o pastor. Só que o juiz é autoridade terrena, o pastor é autoridade espiritual. E qual voto, qual confissão, qual promessa, qual juramento que um pastor faz? Sempre falar e ensinar a verdade. Nunca enganar o povo de Deus. E há canalhas que em Mateus 7,15, Jesus chama de lobos disfarçados em ovelhas. Há canalhas que mentem para a igreja de Jesus. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não posso chamar de outras coisas, é um canalha. É um falsário. João 10 é um mercenário. Mateus 7 é um lobo. Nossa, pastor, você não tem medo, você fala, porque eu fiz um voto. Porque eu estou em cima do meu voto. Eu estou em cima do meu juramento. Eu estou em cima do meu juramento. Quando um homem e uma mulher é consagrado a pastor e ordenado a pastor, ele obrigatoriamente ele tem que fazer esse juramento. Ou então vai vender caldo de cana com pastel. Então não pode ser pastor. Porque não se pode, teoricamente, ser um pastor e não falar a verdade. Custe o que custar. Aí um pastor dirá, pô, mas se eu falar a verdade, as ovelhas vão embora. Que vá, mas que fale a verdade. Um pastor lá no Ceará, em Fortaleza, vou falar o nome dele porque é um homem digno de eu falar o nome dele. Deve estar me assistindo. Pastor Valdeli, um homem idôneo, presidente, pastor presidente de um ministério lá em Fortaleza, Ceará. Mais de 40 anos de pastor de evangelho. Sabe o que aconteceu com ele? Deus revelou para ele a graça do apostolado. O que ele fez? Acabou com tudo, começou do zero. As ovelhas foram embora, ele ficou sozinho. Glória a Deus pela sua vida. Está sendo gravado. Apóstolo Marcos Gomes fala isso diante de Deus dos anjos. Glória a Deus pela sua vida, pastor Valdeli. Eu bato palmas para o Senhor. O Senhor é um homem de Deus, temente a Deus. Deus é contigo. Glória a Deus pela sua vida. Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. As ovelhas se escandalizaram, as ovelhas foram embora. Mas Deus revelou a graça para o pastor presidente. Senhor, e agora? Começa do zero, mas começa da maneira certa, do jeito certo. Mudou o nome do ministério, está debaixo da graça, está debaixo do apostolado. Agora sim vai dar fruto para Deus. Agora sim. Não para os homens. Então, contra quem é a nossa luta? Diga, contra principados e potestades.
E como que é essa luta? Não é contra o batista, não é contra o católico, não é contra o pentecostal, não é contra eles, porque não é contra carne e sangue. Então, contra quem? O tema de hoje, contra quem é a nossa luta? Diga, contra a mentira a respeito de Deus. Ô pastor, o que você tem contra o Papa? Não tenho nada contra o Papa, porque ele nunca me fez nada e nem me deve um centavo. Então eu não tenho nada contra ele. Em outras palavras, não é nada pessoal. Alguém consegue entender isso? É porque vira e mexe você fala do Macedo, vira e mexe você fala do Valdemiro, vira e mexe você fala do Papa. O que você tem contra eles? Humanamente nada, pessoalmente nada. Então por que você fala deles? Porque eles mentem a respeito de Deus. Abre um parênteses. Eu vou forçar agora um pouco, tá? Eu vou forçar. Estou até avisando que eu vou forçar. Eu vou fingir que eu creio que eles mentem na ignorância, tá? Fecha parênteses. Porque se eu for pensar como é a Bíblia, que não mentem na ignorância, que mentem conscientes, então não são ovelhas, são lobo disfarçado. Mateus 7,15. Ah, escapou essa, falei sem querer. Já foi, já falei. Mas só tem duas opções. Quando um pastor não fala a verdade, ou ele está na ignorância, Atos 17,30, ou então ele é um lobo disfarçado em ovelha, Mateus 7,15. Quer que eu fale de novo? Só tem duas opções, ou A ou B. Quando alguém que se diz pastor, se diz profeta, diz apóstolo, pode falar que é o anjo Gabriel. Quando ele não fala a verdade de Cristo como está escrito, quando ele omite, quando ele esconde, quando ele não fala e mente, das duas uma. Letra A, Atos 17,30. Ou ele está na ignorância. Letra B, ou Mateus 7,15. Ou é um lobo disfarçado em ovelha. Ou é uma coisa ou é outra. Diga comigo, a nossa luta não é contra carne e sangue. Diga, a nossa luta é contra a mentira a respeito de Deus. Atos capítulo 15, eu vou te mostrar uma mentira a respeito de Deus, que Paulo combateu, mas Paulo já morreu, e essa mentira continuou na terra, se espalhou, cresceu, né? E nós temos que continuar combatendo e lutando contra essa mentira. Atos 15. Atos capítulo 15. Tema de hoje, contra quem é a nossa luta? Efésios 6,12 diz que não é contra carne nem sangue. Contra quem é a nossa luta? Efésios 6,12 na Bíblia judaica diz que a luta é contra líderes e autoridades. Na Bíblia Thompson, Bíblia Vida, principados e potestades, governadores, prefeitos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, por aí vai. Quem tem autoridade, algum tipo de autoridade. Então é contra eles. Mas com um pedaço de pau, com faca, não. Como que é essa luta então? 1 Timóteo 6,12, é um bom combate da fé. E como é que se luta? Vou te mostrar agora. Aliás, antes de eu ler Atos 15, alguém aqui lembra o que diz Efésios 2,8? Que pela graça nós somos salvos. Alguém lembra o que diz Efésios 2,8? Que pela graça somos salvos. Aliás, qualquer pessoa que entrar aqui no MGA vai ver lá a frase lá. Olha lá. A pessoa está entrando a primeira vez. Nossa, eu sou salvo pela graça. Efésios 2,8. Se tiver escrito, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu li Efésios 2,8 e coloquei ali, olha lá, que você é salvo pela graça. Então, antes de eu ler Atos 15, o que diz Efésios 2,8? Que pela graça somos. Está claro? Ou não está claro? Se não tiver claro, eu explico. Já faz mais de 20 anos que eu estou explicando esse versículo. Está claro? Que pela graça somos salvos. Está claro? Então vamos ler Atos 15, verso 1. Aí você vai ver a mentira espiritual aqui a respeito de Deus. Atos 15, 1. Então, diga comigo, alguns.
Graças a Deus que não são todos, né? Porque eu não faço parte desses alguns aí. Alguns quer dizer que não são todos. Atos 15:1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Para aí. Se ensinava os irmãos, então era uma autoridade espiritual. Um principado, potestade, um pastor, um evangelista, um mestre. Está claro ou não está claro? Atos 15:1. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Diga bem forte, o que eles ensinavam os irmãos? Atos 15:1. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso é uma mentira a respeito de Deus. Eu não perguntei aqui se alguém lembrava o que dizia Efésios 2:8. O que diz Efésios 2:8? Que pela graça somos salvos. Alguns ensinavam os irmãos. Vamos deixar isso mais claro? Um pastor em uma igreja falava assim: olha, irmão, se você não se batizar, você não vai ser salvo, hein? Não é a mesma coisa? Olha, irmão, se você não aceitar Jesus, você não vai ser salvo, hein? Quando Efésios 2:8 diz que você é salvo pela graça. É essa mentira que tem que ser combatida. E o que eu estou fazendo aqui há quase 30 anos já? Está claro ou não está claro? Não, me fala aí, não está claro. O que eu estou fazendo há quase 30 anos? Combatendo o bom combate. E como é que se combate esse bom combate? Falando a verdade. Mostrando a verdade. A luta não é contra carne e sangue. Não é com um pedaço de pau, não é com revólver. Eu não tenho nada contra o mais cedo e nem o mais tarde. Nem o mais cedo, nem o mais tarde. A questão é a verdade contra a mentira. Tem caneta aí? A luta não é de demônio contra anjo. A luta é da verdade contra a mentira. A luta é da verdade. Por que você acha que eu pergunto? Se tiver escrito, por que eu pergunto isso? Se tiver escrito, eu creio. Porque é a verdade. Não é assim. Não é assim. Irmão, eu tenho 53 Bíblias, não é assim. Efésios 2:8, não é assim. Em qual Bíblia você quer que eu leia? Tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui deve ter umas 15 Bíblias. Qual Bíblia você quer que eu leia Efésios 2:8? Em qual versão? Qual tradução você quer que eu leia Efésios 2:8? Que pela graça somos salvos. Essa é a verdade. Qualquer coisa fora disso é mentira. Olha o que falaram para os irmãos. Imagina você numa igreja, Atos 15:1. O pastor, se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Pastor legalista. Tem alguém entendendo? Vai para o versículo 5. E eles continuaram pregando. Era o que eles pregavam lá. Atos 15, verso 5. Alguns, de novo, graças a Deus que não são todos, mas alguns. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Opa! Já identifiquei de que igreja que eles eram. Pastor, você não pode ficar falando de igreja. Eu não posso o quê, irmão? Eu não posso mentir. Eu não posso enganar. Posso ouvir um amém? Olha aqui de onde que eles eram. Hoje existe batista, quadrangular, pentecostal, universal, reino de Deus, assembleia, quadrangular. Hoje existem incontáveis. Olha aqui, ó, alguns da seita dos fariseus. Eu só não sei o CNPJ deles, né? Mas eu já sei que era da seita dos fariseus. O que tem esses alguns aí, pastor? Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Mas será que tinha crido mesmo? Será que tinha crido mesmo? Continua lendo. Eles disseram que tinham crido. Crido no quê? Na graça de Cristo. Falaram que tinha crido. Levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Basta! É o fim. Eu não congrego mais nessa igreja. Estou indo embora. Vou para o MGE. Não, nessa igreja eu não congrego mais. Olha a pregação do pastor.
Que se eu não circuncidar, se eu não guardar os ritmos, eu não vou ser salvo. Então eu estou fora dessa, é uma igreja da lei. Está claro ou não está claro que é uma igreja da lei? Estou fora dessa igreja, vou para o MGA. Pastor, alô, aprendam aí, ó. Atos 15:1, a pregação deles. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvo. E como é que se combate o bom combate a respeito de Atos 15:1? Diga, com Efésios 2:8. Porque eles falaram o quê? Se não circuncidar não pode ser salvo. Eles falaram isso. Mas o que diz Efésios 2:8? Que pela graça somos salvos. Esse é o bom combate da fé. Da verdade contra a mentira. Quem é que está entendendo, hein? Quem é que está entendendo, hein? O pastor pode pregar mentira lá. O evangelista pode pregar mentira lá. Aquele que fala que é apóstolo também, que nem sabe o que é apóstolo, mas fala que é, ele pode pregar mentira lá. Mas eu tenho liberdade de expressão e de culto para denunciar a mentira e anunciar a verdade. É aí que entra o Espírito Santo e testifica com você quem está certo e quem está errado. É aí que entra o Espírito Santo. Muitas pessoas já me ligaram, já mandaram WhatsApp, mandaram e-mail, mas vou falar de uma mulher. Uma mulher do Rio de Janeiro. Lá de Duque de Caxias. Mais precisamente. Um homem me ligou também, Duque de Caxias, essa semana, que eu vou falar da mulher. A mulher lá do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, me ligou e me mandou mensagem e falou assim: apóstolo Marcos Gomes, é certo em graça dar o dízimo ou é errado? Eu falei para ela assim: você tem uma Bíblia? Ela falou: eu tenho. Você tem o Espírito Santo? Ela falou: eu tenho. E por que você me fez essa pergunta? Aí ela falou: é porque eu ouvi um pastor lá falar que é errado, que não pode, que não sei o quê. Falei: você ouviu o pastor lá? Ouvi. E você já me ouviu? Eu ouvi também. Ela falou assim: e o que eu devo fazer? Seguir o pastor lá ou seguir você? Eu falei: você tem uma Bíblia? Ela falou: tenho. Você tem o Espírito Santo? Ela falou: tenho. Então você ouve os dois. O mercenário não fala isso, tá? O mercenário fala: não, ouve eu só porque ele está errado, eu que estou certo. O mercenário fala isso. O imparcial deve fazer de qual forma? Ouve os dois. Você não gosta do Lula? Ouve o Lula. Você não gosta do Bolsonaro? Ouve o Bolsonaro. Ouve os dois. E ora a Deus e vê o que o Espírito Santo te fala. Não permita ser influenciado por ninguém, a não ser pelo Espírito de Deus. E a mulher me disse: eu devo seguir ele ou devo seguir você? Porque ele falou uma coisa e você falou outra. Eu falei: você tem uma Bíblia? Ela falou: eu tenho. Você tem o Espírito Santo? Eu tenho. Então você ouve ele lá e depois você me ouve, confere na Bíblia os dois e ora a Deus. Vê o que o Espírito Santo te fala. Amém? Amém. Passou uma semana, ela falou: apóstolo, eu vou ficar quietinha no MGA mesmo, que o Espírito Santo mandou eu ficar aqui. Aí é com você, irmã, aí é com você. Aí é com você. Eu tenho muitos casos, até de pastores que ouviu o outro por aí, e mas quando ele falou lá que Jesus voltou, escapou. Quando ele falou lá, não testificou, mas aí quando eu ouvi você pregando, mostrando na Bíblia, eu falei: você tem uma Bíblia? Tenho. Tem o Espírito Santo? Tenho. Consulta? Não, já consultei. O Espírito Santo mandou ficar quietinho no MGA. São muitos casos, são muitos. Bom, Atos 15:1, como que se combate? Diga, com Efésios 2:8. E Atos 15:5, como é que se combate Atos 15:5? Abre aí com Romanos 10. Deixa o Atos 15 aberto e abra Romanos 10. Romanos é depois de Atos. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10. Você é livre, irmão. Você é livre, irmã. Não se constranja. Você quer ouvir o homem lá? Só que seja inteligente, né? Ouça com a Bíblia aberta e na hora consulte o Espírito Santo. Não permita ser influenciado nem por mim nem por ninguém. Eu não estou aqui para te influenciar, para te induzir. Nada disso.
Estou aqui para te mostrar o que diz a palavra de Deus. Mais precisamente na graça e no apostolado. Ouviu? Consulta o Espírito Santo. Porque Jesus disse em João 16,13 que não eu, mas o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então consulta ele. Jesus disse em João 14,26 que o Espírito Santo, não eu, não ele lá, não o outro, o Espírito Santo, João 14,26, vos ensinará todas as coisas. Então a função de um homem de Deus é falar o quê? Ouça, veja na Bíblia e consulte o Espírito Santo. João 16,13, porque ele vos guiará em toda a verdade. Romanos 10,4 diz o quê, hein? Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Pô, uma pergunta bem bobinha, né? Lei de quem? Lei de Davi? Lei de Salomão? Lei de quem? De Moisés. Então leia Atos 15,5. Atos 15,5, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de quem? Mas Romanos 10,4 diz que essa lei já acabou. E agora? Quem é que está aprendendo como que se combate o bom combate da fé? Esse combate é um combate da verdade contra a mentira. Só quem entendeu pode aplaudir o Senhor. Só quem entendeu. Só quem está entendendo. Não, o combate, alô, Efésios 6,12, não é, a luta não é contra carne e sangue. Não é revólver, não é espada, não é porrete, não é soco, não é tapa, não é paulada. Não, esse combate, Timóteo 6,12, é um bom combate da fé. É um combate espiritual. E como que é esse combate? Está escrito, alô, Jesus fez esse combate em Mateus 4. Está escrito, também está escrito. Está escrito. Jesus não fez isso? Era o bom combate da fé. Agora eu quero ver você mostrar onde está escrito as besteiras que você está falando por aí, né? Ah, escapou essa também. É porque não está escrito, né? Tem coisa que estão falando por aí que não está escrito. É uma dedução humana. É uma interpretação humana. Eu quero ver, está escrito. Mais precisamente, Paulo falando. Está claro ou não está claro? O tema de hoje, diga, estou terminando em 10 minutos. Diga, contra quem é a nossa luta? Bom, você viu aí que a nossa luta é contra a mentira a respeito de Deus. Tá claro ou não tá claro? Você quer ver uma luta bem facinha de lutar e vencer? Você quer ver uma bem facinha? Essa é a mais fácil que tem. Uma luta bem facinha, um bom combate bem facinho. Quem aqui já ouviu aquela frase que todos os caminhos levam a Deus? Quem já ouviu essa frase? Isso é uma mentira a respeito de Deus. Como é que combate ela? Com João 14,6. Jesus disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vírgula. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. João 14,6 já desbanca essa mentira de que todos os caminhos levam a Deus. Quando você fala a verdade, a mentira cai por terra. Tá claro ou não tá claro? Bom, então diga comigo, contra quem é a nossa luta? Então, a primeira etapa dessa luta é contra a mentira. Alô, você tem que estar ciente, hein? Que existe uma mentira a respeito de Deus. Tá claro? Então diga comigo, a minha luta não é contra carne e sangue. Diga, é contra a mentira a respeito de Deus. Diga, independente de quem diga ela. Principado, potestade, líder, autoridade, mulher, homem. Quem falar mentira não interessa quem é. A luta não é contra ele, na carne e sangue. É contra a mentira que ele está falando. Está claro ou não está claro? Então diga, a luta é contra a mentira a respeito de Deus. Diga, a luta é contra a tradição religiosa. Mateus capítulo 15. Estou indo para o final já. Mateus 15. Tema de hoje, contra quem é a nossa luta? Contra quem
é a nossa luta. Mateus 15. Agora vai ficar claro, hein? Contra quem que é a luta. Mateus 15, verso 1. Mateus 15, 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que, intimaram Jesus, por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha com o que eles estavam preocupados, hein? Eu tenho mais o que fazer, né, irmão? Eu sou um pregador da palavra. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu sou um profeta. Deus me dá a revelação da palavra. Eu sou um apóstolo. Deus me dá a interpretação da graça de Deus em Cristo. Olha com o que eles estavam preocupados. Por que quebram a tradição? Ele está preocupado com a tradição. Você vai falar com um católico, ele está preocupado com a nossa igreja sempre, a nova igreja sempre, é a igreja já mais antiga, então a nossa igreja sempre. Não é assim? Porque está preocupado com a tradição. Mas meu pai, a minha avó sempre, Ave Maria, cheia de graça, e o meu avô, e meu pai, e minha mãe, então nós sempre estão preocupados com a tradição. Você sabe disso. Quantos católicos eu já evangelizei e eles falam assim, não, mas a gente sempre, procissão, pô, mas quanto tempo nós sempre. Então é uma tradição. Não quer saber se está certo ou errado. Sempre fizeram, vão continuar fazendo. Isso se chama ignorância. Mateus 15, verso 2. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Qual que era a tradição deles? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Olha que eles estavam preocupados. Porque a tradição, antes de comer o pão, tem que lavar as mãos. Se eu estou lá, eu falo assim, lavar as mãos para quê? Eu não vou comer a mão, vou comer o pão. Então eu deveria lavar o pão, que é o pão que eu vou comer. Então, claro que estou brincando. Mateus 15, verso 3. Mateus 15, 3. Ele, porém, lhe respondeu: vocês estão preocupados com a tradição, né? Mateus 15, 3. Por que quebrais vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. E agora, hein? Qual que é mais importante, hein? O que está escrito? Ou o que o catolicismo, por centenas de anos, faz? Qual que é mais importante? O que está escrito ou a tradição de centenas de anos? Eu fico com o que está escrito. Por quê? Em centenas de anos, eles não falaram da salvação pela graça. Pelo contrário, colocaram até uma condenação chamada purgatório, que não tem na Bíblia. E isso é heresia. Mas nós sempre, porque o purgatório não. A tradição de vocês para mim não vale para nada. Só uma coisa nos importa. A palavra de Deus. Não há nada acima dela. Posso ouvir um amém? Não há nada acima da palavra de Deus. Ou então você me mostra o que está acima. Não, porque a igreja católica tem mais de 1.500 anos na terra. Então eu tenho algo acima da igreja católica. Deus é eterno. É antes dela. Vou ficar com Deus. Todas e quaisquer, quer escrever? Todas e quaisquer tradição humana religiosa deve ser rechaçada. Todas e quaisquer tradição religiosa, em hipótese alguma, pode estar acima da palavra de Deus. Alguém pode falar amém? Porque se tiver alguma coisa que está acima da palavra de Deus, então ela não é digna de confiança, de credo. O que está acima do que Deus diz? Não, porque nós sempre, há quanto tempo? Há 1.500 anos. Deus fala, mas eu sou Deus desde a eternidade. Só faz 1.500 que vocês fazem isso. E eu sou Deus desde Isaías 9, Pai da eternidade. Então a tradição sempre vai perder. Está claro ou não está claro? É o que Jesus está falando. Olha o verso 3. Mateus 15, 3. Por que quebrais também o mandamento de Deus? Alô, aqui tem uma batalha, tem um bom combate. Eles guardando a tradição dos anciãos e Jesus, o mandamento de Deus. Eles preocupados. Por que eles comem sem lavar as mãos? Eles preocupados. Jesus combateu isso como? Por que vocês estão quebrando a palavra para guardar a tradição?
Em outras palavras, a palavra de Deus é mais importante que a sua tradição? É ou não é? Isso era um bom combate. Sem briga, sem sair no tapa, sem dar paulada, mas falando a verdade. Mateus 15:4. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Mas vocês dizem o quê? Olha o que a tradição fala. Mas vós dizeis, verso 5, quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Aí Jesus falou, tem caneta aí? Aí Jesus diz, assim, ou seja, fazendo isto, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Acabou com os caras, hein? Acabou ou não acabou? Hã? Quebrou as pernas deles, hein? Não quebrou? Acabou com eles, hein? Vocês me adoram em vão. Aliás, bem que Isaías disse mesmo, é a respeito de vocês que ele disse. Que vocês me honram só com os lábios, mas o coração está longe. Vamos terminar com Marcos? Marcos capítulo 7. Contra quem é a nossa luta, hein? Diga bem forte. Contra a mentira a respeito de Deus. Diga, contra a tradição religiosa. Diga, que invalida a palavra de Deus. Você não pode permitir, não para o resto da vida, você não pode permitir alguém invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. Mateus 5:13, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Aí alguém está acendendo a vela. Por que você está acendendo a vela aí? Não, para iluminar o caminho. Para iluminar o caminho, eu que sou a luz. Jesus, ele não mandou você acender uma vela. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:13 e 14. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Para que essa vela aí? Eu sou a luz. Para que a vela? Aonde entra a vela? Só queria entender. Então vai chegar uma hora na sua vida que você vai ter que mostrar a verdade contra uma mentira. Nessa hora que você está mostrando a verdade, Paulo chama isso de combater o bom combate da fé. Pode aplaudir quem entendeu. Quem entendeu? Para terminar, Marcos 7, para terminar com Marcos 7, verso 9. Infelizmente, existem alguns que fazem isso. Lembra do alguns de Atos 15? Lembra? Lembra daqueles alguns de Atos 15? Olha lá, ó. Marcos 7, 9. Disse Jesus, aí você vai entender porque eu chamei de canalha, né? Eu não chamei de canalha? Olha lá, ó. Jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Canalhas, né? Não são pastores. Não pode ser chamado de homem de Deus. Jeitosamente, ou seja, eles sempre dão um jeitinho para deixar a palavra em segundo, terceiro lugar, porque a procissão que sempre fez, não vai ser agora que não vai fazer mais, né? Sempre fez. Não, mas está escrito aqui, não, nós sempre fizemos. Além do mal, vamos tomar um café ali. Hoje eu não tomei café de manhã. Jeitosamente, Marcos 7, 9, rejeitais o mandamento de Deus para guardarem a tradição deles. Então vai ter que ter um bom combate aí, né, irmã? Você conhece a verdade, você está vendo seus irmãos serem enganados. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Lembra de Efésios 4, 6? Há um só Deus e Pai de todos, são seus irmãos. Até quando você vai permitir seus irmãos no erro? Maria, Mãe de Deus? Ué, eu já li Isaías 9 que Deus é Pai da eternidade. Deus é Pai da eternidade. Deus, Isaías 43, antes de mim Deus não existiu. Depois de mim nenhum haverá. Como Mãe de Deus? Mãe de Deus? Deus não tem mãe. Está claro ou não está claro? Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai. Deus é Pai. Como mãe de Deus? Deus não tem mãe.
Aí vão dizer, estão se referindo a Jesus. Então obedeça a Jesus, porque ele diz que ele que é o Senhor dos senhores. Se ele é o Senhor, não tem espaço para outro ou para outra, porque ele é o Senhor dos senhores. Senhor de todos. Mas o que acontece com a tradição? Jeitosamente, Marcos 7,9, a tradição pegou e infiltrou outra, colocou lá. Rogai por nós. Mas você está falando com quem? Não, estou falando com Maria. Espera um pouquinho. Aonde você vai? Eu vou ler a Bíblia um pouquinho. Para quê? Não, porque eu já li aqui que Maria morreu, só que eu não vi ainda que ela ressuscitou e que ela está viva. Porque você mandou pedir para ela. Não foi? É que eles sempre falaram. Não, eles sempre falaram, mas sempre falaram errado. Porque a Bíblia que eu não vi que Maria ressuscitou e nem que está viva. Se ela não ressuscitou e não está viva e ela morreu, então Maria está morta. Ou não é isso? Espera um pouquinho que eu vou ler a Bíblia. Olha, eu vi que ela morreu, mas eu não vi que ela ressuscitou. E nem que ela está viva. Eu vi que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Me parece que você está pedindo para um morto. Desculpa, errei, desculpa. Você está pedindo para uma morta rogar por você. Espera um pouquinho. Onde você vai? Eu vou ler 1 Timóteo 2. Porque Paulo diz em 1 Timóteo 2 que há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Não falou que é Maria. Nem Fátima, nem Paulo, nem Moisés, nem Davi. Falou que o mediador, o único, é Jesus. Você está mandando pedir para Maria? Não tem coisa errada aí, não? Diga bem forte, o que você está fazendo, pastor? Combatendo o bom combate da fé, a verdade contra a mentira. Está escrito, a verdade contra a mentira. Estou combatendo o bom combate. Quem entendeu? Entendeu? Esse combate tem que ser combatido. Ou você vai ficar quieto até quando você fica quieto? Até quando você fica quieto, irmão? Já pensou você ver seu filho fazendo isso? Eu tenho 2 filhas. Pensou na hora do almoço, minha filha, Santa Maria, o que está acontecendo aí? Na hora eu vou parar. Claro, não vai ter almoço mais. Vai ter uma pregação, vai ter um apostolado. Almoço não tem mais. Minha filha... Não dá, minhas filhas não dá, conhecem a Bíblia? Como minha filha vai chegar lá em casa na hora do almoço e rogai por nós quem? Eu já falo assim, nós quem? Nós pecadores, qual nós? Onde é que você está indo, hein? Na hora eu vou falar isso aí. Com quem que você está aprendendo essas heresias aí? Porque você já leu Romanos 4:25? Que Jesus morreu por nosso pecado. Você já leu Colossenses 2:13? Que ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, que conversa é essa de rogar aí por nós pecadores? Então eu vou parar de almoçar para o quê? Para combater o bom combate, velho. O almoço eu como depois. Eu não estou aqui para almoçar. Eu não nasci para almoçar, eu não fui enviado para almoçar. Fui enviado para anunciar a palavra. Almoçar, almoço depois, amanhã, quando der tempo. Ficou claro? Era assim que Jesus vivia. Ele não estava preocupado com o almoço, com a janta. Um dia Jesus estava pregando e a Marta aos pés de Jesus, a Maria aos pés de Jesus, e a Marta, Senhor, o senhor não está vendo que a Maria só quer saber de Bíblia, só quer saber de igreja, só quer saber de graça, apostolado. O senhor não vai falar nada. Tem que limpar a casa, tem que passar roupa, tem que lavar o banheiro. Eu não aguento mais essa Maria, Senhor. Jesus, Marta, Marta. 3 tapinhas assim. Sabe o que é, Marta? Maria escolheu a melhor parte. Você só vai viver uma vez. Ela prefere estar comigo porque a louça ela lava depois, lava amanhã, compra outra louça. Isso aí é coisa da terra. Ela não nasceu para lavar louça. Ela nasceu para ouvir a verdade. A louça eu lavo depois, irmão. O churrasco eu vou amanhã, eu vou depois, o mês que vem eu não vou. Eu não vim aqui na terra para comer churrasco. Até como, mas eu não vou deixar o apostolado para ir numa coisa carnal, humana, terrena. Não nasci para isso. Diga bem forte, para que você nasceu, pastor? Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou.
e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Eu nasci para isso. Eu não nasci para comer, para beber, para me vestir. Eu faço isso porque eu estou aqui na terra. Tanto faz ser preto, amarelo, branco, vermelho. Comer meio-dia, comer às 4, não comer. Não vim aqui para isso, irmão. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Mesmo? Só quem está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é profético. O último texto em 1 minuto, 2 Coríntios 13. O último texto em 1 minuto, 2 Coríntios 13. O tema de hoje foi: contra quem é a nossa luta? 2 Coríntios 13, eu termino em 1 minuto. 2 Coríntios 13, versículo 8. Expliquei muitas coisas hoje. E o texto final, 2 Coríntios 13, 8. Falei muitas coisas. Ensinei a combater o bom combate, que é o combate da verdade contra a mentira. Você não precisa xingar a pessoa, não precisa maltratar ela, não precisa dar uma porrada nela, nada disso. Você só mostra o que está escrito. Pastor, eu mostrei, ela ficou com raiva. Não tem problema, ficaram com raiva de Jesus também. Está se cumprindo a Bíblia. Fica feliz, tá? Pastor, estão me perseguindo. Fica feliz. Isso é Mateus 5, 11 e 12, se cumprindo. Fica feliz se te perseguir, se falar mal de você. Fica feliz. É cumprimento de Mateus 5, 11 e 12. Fica feliz. Último texto da noite, 2 Coríntios 13, 8. Pois nada, uma outra versão, pois nada, 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Uma outra versão, pois ninguém pode nada contra a verdade. Ah não, a verdade não sou eu, a verdade é o que está escrito. Antes de eu nascer, a verdade já estava aqui. E quando eu for embora, a verdade vai continuar. A verdade não sou eu, a verdade é o que está escrito. E se tiver escrito, eu creio. Está claro ou não está claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Deixa eu mostrar meus livros para quem não tem ainda. Vocês aí da internet podem adquirir pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo nosso site, graçaapostolado.com, ou pode me chamar aí no YouTube pelo nosso WhatsApp. Livros MGA, série Graça e Apostolado. É uma série. Série Graça e Apostolado. Volume 1, tá? Volume 2, série Graça e Apostolado. Volume 2. Volume 3, série Graça e Apostolado. Volume 3. O mais recente, série Graça e Apostolado, volume 4. O volume 5 já está no forno, pronto. Só não tirei do forno porque não está na hora. Deus não autorizou, mas já está prontinho. Tá? Esse é o volume 4. Em breve o volume 5. Adquirindo, você aí da internet ou aqui na igreja, adquirindo os 4 volumes, você vai ganhar grátis, vou enviar pelo correio, Provérbios de MGA. E há uma das maiores revelações de todos os tempos, o rei de Tiro. Essa revelação aqui tem transformado, tem sido um marco na vida dos crentes. A revelação que Deus me deu de Ezequiel 28, o rei de Tiro. Esse vai grátis, junto com o Provérbios de MGA, você adquirindo os livros, tá? Me chama no WhatsApp, me chama no Facebook, vai no nosso site, vai no YouTube e peça os seus, porque são edição limitada. Amém? Graça e paz para vocês e até domingo em nome de Jesus. Amém? Palmas para o Rei dos Reis. Até domingo pela fé, graça e paz.